eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma opção para fazer uma horta na sua casa. E não importa se você nunca fez uma horta antes, se você não tem espaço, se você mora num apartamento. Essa horta eu te garanto que pode ser feita em um espaço muito pequeno, porque a gente vai usar esses módulos aqui, ó. E esses módulos, eles vão se encaixando. Então a gente vai chamar essa horta de horta vertical para pequenos espaços, ó. Eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer essa horta. A minha vai ter 5 andares, mas você pode comprar mais módulos e fazer maior ainda. Depende do seu espaço e da sua vontade. Para começar, por que é importante a gente fazer uma horta? Os alimentos que a gente vai colocar aqui, a gente vai consumir depois, vão estar livres de agrotóxicos, porque a gente vai cultivar. Outra coisa importante, os alimentos são frescos e naturais. Então, eu vou fazer uma salada de maionese, vou lá e corto e pico uma cebolinha da minha horta. Vou fazer algum outro prato, pego o manjericão, pego a manjerona, pego a cebolinha, pego a salsinha. É outra coisa, muito mais gostoso do ter na tua casa isso. Além de tudo, a gente tem uma linha chamada de hortoterapia, que é a terapia com hortas. Então as pessoas podem curar a sua ansiedade, podem ficar mais tranquilas, mais de bem com a vida quando elas mexem com a horta em casa, mesmo em pequenos espaços. Os produtos são mais baratos também, porque a gente vai vê-los crescer, então a gente não vai precisar comprar, a gente vai comprar muda e vai ver crescer, e esse tempo todo vai nos garantir menos gasto, e a gente também vai garantir hábitos alimentares mais saudáveis. Outra coisa importante é quando a gente tem uma criança em casa e a gente quer ensinar a cuidar das coisas, a ter um cuidado com a natureza, a botar a mãozinha na terra, isso é muito legal. Mas antes de fazer tudo isso, a gente tem que entender algumas coisas. Primeira coisa, a gente tem que entender assim, será que é pra mim essa horta? Será que no meu lugar dá pra fazer uma horta? E aí eu vou te dizer o seguinte, não interessa o tamanho da sua casa, pode ser feita a horta, desde que ela tenha muita luz. E eu não tô falando assim aquela luzinha do final da tarde, não. Eu tô falando de 4 a 6 horas de sol pleno batendo direto na folha, todos os dias. Essas plantas precisam de muita luz para poder crescer. Ah, mas eu não tenho isso. Bom, então a gente vai mudar essa forma de pensar. A gente vai fazer um outro tipo de horta, um outro tipo de processo que tu vai usar folhagens. Essa horta com plantas que eu vou mostrar aqui precisam de muita luz. Mas se você não tiver de jeito nenhum e tem muita vontade de fazer, você pode usar a Grow Light, que é um tipo de lâmpada que tem o mesmo comprimento de onda da luz do sol. Então vai te dar uma certa vantagem em relação a isso. Você também, antes de ver se realmente dá por conta da luz na sua casa, você tem que pesquisar quais as plantas que você gosta. Não adianta dizer assim, vou plantar cebolinha. Mas eu não gosto de cebolinha. Não planta cebolinha, planta aquilo que tu gosta de plantar, aquilo que tu gosta de comer. O local precisa ser adequado à necessidade que as plantas têm. Então, se é uma planta grande, por exemplo, eu tenho vontade de plantar batata. Plantar batata em pequeno vaso não vai dar certo. Plantar batata precisa de muito espaço, ela cresce, ela fica muito grande, né? Ela fica rasteira, mas as raízes crescem muito. Então, esse tipo de coisa você vai ter que pesquisar. Você vai ver quais as plantas que você tem vontade de ter e ver o tamanho que elas atingem. Mas eu gosto de manjericão. Manjericão é maravilhoso, mas manjericão pode crescer até 1,5 m, até 2 metros. Aí tu vai ter ele num espacinho pequeno, o coitadinho vai ficar sofrendo. A gente não quer que as plantas sofram, e nem tu, né? Depois que fizer aí não der certo. Então, essas que eu estou mostrando são ideais para aquela pessoa que realmente não tem espaço e para você que tem vontade de ter seu temperinho em casa, quer de repente fazer um molhozinho, botar manjerona, botar cebolinha e tirar da própria horta. Bom, mais uma coisa importante, os vasos têm que ser compatíveis. Não vamos usar vaso de garrafa PET. Tem muita gente que usa a garrafa PET para fazer a horta. Não é o ideal, porque a garrafa PET ela é feita para ter ali dentro dela líquido. Depois que ela é usada uma vez, mesmo reciclando, né, que a gente compra, ela já está reciclada, ela tem um tipo de resistência. Se a gente coloca a terra, ela vai ficar mais fraca. Se a gente coloca no sol pleno, então ela pode quebrar. E nessa quebra, ela pode liberar microplásticos, que é um grande problema de saúde hoje em dia. Então a gente não vai usar garrafa PET, tá bom? A menos que você use garrafa PET por um mês e troque sua horta de lugar. Mas não é o caso, a gente quer uma coisa mais duradoura. Então vocês vão adquirir ou vasos especiais para plantas, que já são tratados. Dá uma boa lavada antes, porque às vezes tem uns resquícios de plástico ali. Dá uma boa lavada antes. Pode passar um paninho para secar bem. E faz
furos, ó. Aqui eu peguei um que eu mostrei antes, que é por módulo, e ele tem que ter pelo menos dois furos em cada uma das partes. Se você quiser fazer de madeira também a sua floreira, pode fazer floreira de madeira se você tiver mais espaço, pode fazer de repente um cachepô e aí você coloca os vasinhos dentro. Tudo isso pode ser feito. Eu estou dando essa opção para você, que para mim é a que ocupa menos espaço. Para tudo agora e me escuta com muita atenção. Nós aqui da Escola Ilka de Jardinagem temos muitos cursos disponíveis para você. Desde que você tenha algum interesse, você vai aprender a cultivar suas plantas. Então, dá uma olhadinha ali embaixo nos links que tem, dá uma entrada em cada link para você ver o que nós apresentamos. Tem cursos para desde que você não tenha nada assim, de conhecimento sobre plantas, até o conhecimento médio e até o conhecimento maior. Tem uma formação completa na Escola Ilka de Jardinagem e eu espero você lá. Bom, continuando então. Como você vai escolher as plantas? A maioria é anual, significa dizer que ela vai durar o ciclo de um ano. Não quer dizer que tenha que ser plantada em janeiro e vai até dezembro. Quer dizer que dentro de um ano, dentro de 12 meses, ela vai se desenvolver. Ela vai germinar, vai crescer, vai produzir frutos e flores se for o caso, e você vai consumir depois. Essas plantas são plantas que não duram muito, então o ideal é que você refaça a sua horta pelo menos uma vez por ano. Então, tu vai fazer agora, por exemplo, agora a gente está em fevereiro, aí em fevereiro do ano que vem, janeiro do ano que vem, tu dá uma retomada, dá uma mudada de planta e aí fica muito legal, porque tu usou o ano todo as mesmas plantas. Quando a gente quer plantar de semente, lembrando que a semente tem que ser livre de agrotóxicos, ó, tem que estar aparecendo isso aqui na semente que você compra, livre de agrotóxicos. Por quê? Tem algumas sementes que são tratadas com agrotóxicos e não é o que a gente quer aqui. Até porque a gente vai geralmente consumir ela mais jovem, então ela ainda tem bastante agrotóxico. Pra gente plantar de semente, a gente vai procurar fazer o coentro, o agrião, a rúcula, a cebola, o chuchu, a couve e a selga. Chuchu é meio difícil para quem tem pouco espaço, mas se você tiver espaço um pouquinho maior, dá. Agora, mudas, a gente pode usar o alecrim, alface, brócolis, pimentão, pimenta, orégano, manjericão, cebolinha, manjerona. Eu vou usar algumas ideias aqui para essa minha hortinha que não tem tanto espaço, mas você pode usar aí que se você tiver espaço maior, pode usar também. Outra coisa importante é o seguinte, quando você estiver fazendo esse tipo de plantio, é legal que você tenha por perto plantas que afastam doenças. Então, por exemplo, a hortelã evita a borboleta da couve e as formigas e os ratos. Formigas e ratos, então é melhor ter uma hortelãzinha ali perto. O tagete, que é chamado de cravina ou cravo de defunto, não é tão bonito esse nome, mas é um nome comum, também evita insetos e nematóides. A sálvia evita a mariposa do repolho. O tomilho afasta borboletas, então às vezes as borboletas acabam produzindo, antes delas se tornarem borboletas, elas produzem lagartas e as lagartas comem bastante a nossa horta. E a arruda, que repele formigas e ratos. Então isso são algumas plantas que você pode colocar junto aqui ou você pode colocar no vasinho separado, tá bom? Como plantar? Pode ser nesse tipo de vaso, pode ser em jardineira, em paneleiro. Paneleiro é muito legal porque tem vários andares, pode colocar um vasinho em cada andar, fica muito legal. Em cuias, e aí você vai usar a sua criatividade. Lembrando que não é legal plantar em garrafa PET, como eu já falei antes dos microplásticos. Como a gente vai fazer o substrato? Eu tenho aqui um substrato previamente produzido. E o que tinha nesse substrato? Uma parte de casca de arroz carbonizada, uma parte de terra de jardim ou terra vegetal que você compra. Se você tem um jardinzinho, a mãe tem um jardim, pode pegar aquela terra mesmo. Uma colher pequena de casca de ovos triturada, porque elas possuem cálcio, que é maravilhoso para as plantas. Uma colher pequena de carvão triturado, que evita fungos. E eu vou usar também o humus de minhoca. Eu vou tirar a marca aqui, ó. Humus de minhoca. O humus de minhoca é maravilhoso. Então, para cada planta, como a gente vai fazer várias, eu vou usar todo o pacotinho de humus de minhoca, tá? Ó. E vou misturar. O humus de minhoca é um substrato que serve também como adubo. Então é bom que você incorpore no seu substrato o humus de minhoca, tá bom? Lembrando também que a gente vai, depois que a gente fizer o plantio, que eu vou fazer aqui com você, a gente tem que molhar bastante. Depois de uns dias, a gente já vai colocar o NPK orgânico para que a planta fique bastante nutrida. O humus de minhoca já vai dar aquela nutrição, a casca de ovo já vai dar aquela nutrição, mas precisa de
de muita nutrição para ela ficar bem, tá bom? E agora, como é que é o passo a passo? Eu vou deixar o bem de cima para fazer o plantio das sementes, para elas não ficarem muito grudadinhas ali. Não preciso fazer drenagem porque o vasinho é pequeno, então não vai dar grandes problemas. E eu em cada uma dos andares, eu vou deixar aqui só para não atrapalhar. Em cada um, vou deixar aqui do ladinho, ó. Em cada um dos andares eu vou plantar um tipo diferente. Se você quiser plantar 15 diferentes, aí você faz como você quiser. Eu prefiro cada andar com um diferente para que renda. Nesse aqui eu vou colocar manjerona, ó. Eu já comprei a mudinha mais ou menos grande para ficar mais fácil dela ser consumida logo. Nesse estágio ela já pode ser consumida. Como esse meu vaso vai ficar só com uma partezinha aparecendo assim, ó, eu vou colocá-la bem no cantinho para ela não ter problema nenhum. Se o seu vaso for maior, aí você vai poder plantar nos outros lugares também, pode plantar até no meio. Eu vou fazer esse plantio para minha manjerona não ficar triste, né, não ficar com pouco espaço. Vou pegar mais uma aqui e vou plantar 3 mudinhas em cada andar. Talvez ali eu veja se dá para plantar mais, mas eu não quero deixar elas muito apertadas. Ó, essa aqui já foi um andar que foi feito de manjerona. Ah, mas eu não gosto de manjerona. Então, planta tomilho, planta orégano, planta outras ervas, outros temperos que o importante é plantar. Esse aqui já tá pronto, então a gente vai deixar do ladinho ali. Lembrando que como esse vaso é encaixado, eu tenho que entender que as plantas vão ficar só na pontinha, tá? Se eu tiver um vaso que eu posso usar tudo, eu vou usar o meio, obviamente. Então esse aqui eu já vou deixar de lado, ó. E aí daqui a pouco eu já vou começar a montar pra você ver como fica legal. Aqui, ó, eu plantei só uma manjerona porque a minha muda já estava grande. Como a muda de orégano é miudinha, eu vou plantar 2. E aí vai do bom senso de você. Não vai, ela falou pra plantar 2, aí planta uns baita dos plantão. Não precisa, tá? Então aí vai do seu bom senso, né? Eu tenho esse espaço, então eu vou usar a planta que cabe nesse espaço, ó. Vou botar aqui também. Todas as plantas precisam ficar muito úmidas. Eu molhei ontem essas mudinhas, ó, para que elas não fiquem tão tristes na hora que a gente coloca, porque na verdade quando a gente faz uma mudança elas sempre sofrem, tá? Então para que elas não sofram tanto, eu molhei ontem para que elas fiquem mais hidratadas hoje, ó. Botei bem na pontinha de novo. Agora eu já vou encaixar pra gente ter espaço aqui pra gente poder fazer nosso... Olha que bonito que tá ficando, ó. Agora eu vou fazer o terceiro andar da minha horta. Vai dar um pouco de bagunça. Se tiver um pátio, faz lá fora. Se não tiver, coloca um negócio ali pra não sujar toda a sua casa, mas vale a pena, né? Tudo que envolve planta vale a pena a gente sujar as mãos, a gente fazer aquela sujeirinha básica, tudo faz parte. Bom, agora eu vou plantar salsinha. Olha que coisa mais fofinha a salsinha, parece umas criancinhas, ó. Salsinha é uma planta que cresce bastante pra cima, tá? Então eu não vou botar mais de uma, eu vou botar só uma para que ela tenha bastante espaço para se desenvolver, ó. Vou botar uma. E tem outra opção também, se você tiver um pouco mais de espaço, tem uma opção desse tipo de vaso em módulos maiores, módulos bem grandes. Eu peguei uma miudinha porque a nossa ideia aqui é horta em apartamento, horta em pequenos espaços. Então não adianta pegar um grandalhão que você não teria espaço. Mas dá pra colocar num módulo maior, ó. Muito bem. Então essa aqui já foi. Olha que bonito. Sempre encaixando direitinho. Ah não, aqui eu não encaixei. Tem um encaixe ali, a gente encaixa. E agora eu vou fazer da cebolinha. A cebolinha tem que cuidar para não quebrar o pescoço, né? Porque se eu botar ela muito para cá, ela acaba quebrando o pescoço. Então eu vou colocar ela bem para fora. Não vou colocar tantas também. Uma dica para a gente... Ó, vou tirar um pouquinho dessa terra. Uma dica pra gente colher a cebolinha, eu já falei sobre isso no Instagram, a gente não vai colher toda a cebolinha, a gente vai colher acima da partezinha branca, tá? Essa parte branca é a parte que vai se regenerar. Então a cebolinha tu pode manter por um bom tempo, não vai ser uma vez só, não vai ser anual. Às vezes 2, 3 anos tu consegue manter a cebolinha. Lembrando que
mesmo que a gente tenha essa possibilidade de ter 2, 3 anos, é sempre bom a gente dar uma revigorada uma vez por ano. Colocar uma terra diferente, até antes, se você perceber que as plantas não estão crescendo, né? Colocar uma terra diferente, colocar um adubinho, isso é muito importante. Então, tá aqui o terceiro andar, quarto andar. E agora eu vou deixar isso aqui de lado e vou fazer a semeadura. Vou semear a rúcula. Então, eu fiz assim, você pode plantar outras grandes também em cima. Eu gosto de fazer assim, porque daí eu consigo plantar em todo esse ambiente, eu consigo analisar exatamente como é que está sendo esse cultivo. A rúcula é uma ótima ideia, porque é impressionante. A rúcula, em questão de 2, 3 dias, ela já está brotando. Então, dá aquela felicidade na nossa cabeça quando a gente faz assim uma coisa tão rápida. Ó. Então, eu vou fazer aqui eu posso usar todo, né? Vou usar todo o espaço para plantar. Comprei aquela semente sem agrotóxicos, que é importante. As sementes da rúcula são bem pequenininhas. Olha aqui, ó. São umas coisas minúsculas. E eu vou plantar em toda a extensão. Como é uma semente muito, muito, muito pequena, eu não vou fazer valinho. Depois eu vou muito calmamente, vou botar um pouquinho de terra em cima, ó. Ó, pra gente ter bastante. Eu posso usar meio pacotinho, não preciso usar nem um pacotinho inteiro, tá? Agora eu venho com mal e mal para cobrir as sementinhas, ó. Você pode também, se você não quiser fazer direto aqui, você pode também fazer uma estufinha. Se você quiser saber como fazer estufinha, coloca ali nos comentários que eu faço um vídeo especial, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai molhar essa primeira parte com um borrifador. Porque as sementes de rúcula são muito pequenas. Se a gente vai com mangueira, elas podem acabar saindo, podem acabar entrando mais ainda para a terra, e não é isso que a gente quer. Ela precisa estar bastante na beirinha para que ela possa crescer. Ela é muito pequena. Então aqui eu vou deixar bastante. Olha a minha mão. Ó, isso não é sujeira, viu? Sujeira é outra coisa. Isso aqui é terra, terra é coisa boa. Ó. Molhei bastante. Essa aqui já está pronta, depois eu molho mais um pouquinho. Uma dica bem importante para você. Quando você for montar, é importante que você deixe embaixo uma cuia, porque vai cair um pouquinho de água, tá? E para não dar aquela bagunça, coloca uma cuia ali. Eu vou molhar separadamente para ficar melhor de molhar. O legal desse tipo de vaso é que um vai encaixando no outro, então conforme a gente vai molhando um, vai molhando os outros também. Claro que a gente tem que molhar bem todos eles de início, depois a gente pode molhar um pouco menos, mas lembrando que a ordem que a gente vai fazer depende do que você quiser, não precisa ser aquela ordem exata que eu mostrei, ó. Por isso que é importante também você colocar sempre uma cuia embaixo, um prato, uma coisa, porque senão vai molhar os seus móveis, tá? Vai molhar o seu chão, não vai ser legal. Então coloca um prato embaixo para que você possa não ter problema quanto a isso. Esse aqui não tem problema, se ela ficar meio caidinha, é normal, tá? Depois ela vai se adaptando. Depois que nós fizemos tudo, limpamos, porque ficou uma bagunça. Então se você tiver um espaço, coloca uma lona no chão, coloca uns papéis no chão, uns jornais, porque realmente suja, mas faz parte, tá? A gente fez cada um dos andares com um tipo diferente. Você pode fazer cada parte com um diferente, aí vai do que você quiser. Vou te mostrar aqui, a gente fez aqui manjerona, aqui cebolinha, salsinha e orégano. E aqui em cima a gente semeou rúcula. Dá para fazer outros processos também, dá para mudar essa configuração. Se você vê, ela tá crescendo meio ladeado, muda a configuração, é fácil, é só tirar e mudar, tá? Então isso é bastante prático. Lembrando sempre que vai colocar na sua casa, pode colocar mais também, mais andares, e sempre pensando que ela vai dar uma bagunçada, vai dar uma molhada, então coloca embaixo, porque tem furos, né? Então a água vai sair. Então coloca embaixo um prato, esse específico, um prato grande para colocar ali para a água não escorrer, uma bacia. Isso é importante para não dar aquela melecada. Mas é muito legal, porque tu tem... Claro que agora elas são muito pequenininhas ainda, né? Mas tu vai ter 4, 5, depois que nascer a rúcula, 5 tipos de plantas diferentes na sua casa. 5 temperos, 4 temperos e uma salada para você usar num espaço pequeno e curtindo a natureza da melhor forma possível. Mais uma dica também, se você não
Ah, eu não sei direito o nome das plantas. Bom, então eu fiz esses dias, ficou muito legal. Pega um prendedor de roupa, aquele geralmente é um de madeira que estraga, pega metade do prendedor de roupa, coloca o nome da planta e finca ali pra te não esquecer. E aí é legal porque fica uma coisa mais natural, não fica de plástico, fica algo natural que é a madeira e fica tão bonito assim como a gente fez. Espero que você tenha gostado, vai lá no Instagram, nos dá uma força lá, nos siga lá, comente que a gente possa ter sempre muitas novidades sobre jardinagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.